Ele me chamou de antiquado diante de toda a equipe de estratégia, soltou um sorrisinho debochado, como se tivesse descoberto o oxigênio, e depois tentou me explicar o meu próprio sistema de compliance, usando um fluxograma que claramente havia copiado do LinkedIn. Eu nem me dei ao trabalho de corrigir. Permaneci sentado ali, bebendo o mesmo café ruim da copa que tomo há 19 anos, enquanto ouvia Lucas, recém-saído de algum MBA pago com o dinheiro do diretor financeiro, chamar meus alertas de auditoria de gargalos paranoicos. Aquele foi o primeiro sinal real para mim. Não se tratava de otimização. Tratava-se de apagar coisas. As pessoas costumam achar que silêncio significa fraqueza. Acham que muito tempo na empresa quer dizer cansaço demais para reagir. É por isso que executivos adoram funcionários antigos, até o momento em que lembramos que fomos nós que levantamos a estrutura sobre a qual eles ainda caminham. Lucas não sabia diferenciar registros de risco de protocolos de acesso. Ele acreditava que segregação de funções era apenas uma questão de organograma. Mesmo assim, de alguma forma, essa bomba relógio ambulante de nepotismo conseguiu o cargo de diretor de eficiência operacional. Sem entrevistas, sem experiência com sistemas, apenas uma voz reciclada de palestrante de TED e um sobrenome que fazia o Departamento de Recursos Humanos se curvar como se ainda estivéssemos em 1954. Antes de Lucas aparecer, meus dias eram tranquilos e previsíveis. Sem alarde, apenas registros organizados, sistemas funcionando corretamente e nenhuma interrupção. Treinei todos os estagiários que me designaram. Cheguei inclusive a ajudar 3 antigos diretores financeiros a transformar seus filhos despreparados em analistas juniores razoavelmente competentes. 2 deles ainda me enviam cartões de Natal. Mas Lucas queria confronto. Ele chegou e começou a cortar coisas sem sequer ler os diagramas. Apaguei as etiquetas de redundância que eu havia criado depois de quase termos recebido uma multa da SEC em 2018. Perguntei com educação se ele gostaria de revisar o histórico de auditoria antes de fazer alterações. Ele dispensou com um gesto de mão e disse que aquilo se chamava Agile. Mason, talvez você devesse pesquisar no Google. Foi naquele momento que percebi que não estávamos passando por uma simples reestruturação. Aquilo era uma limpeza completa. Aliás, se você ainda está aqui, reserve um instante para curtir o vídeo e se inscrever. Isso significa muito mais do que você imagina. 97% das pessoas assistem sem se inscrever. Mas esta história é diferente. Esta é uma daquelas que muita gente acaba lembrando. Voltando ao Lucas. Na segunda semana dele, aprovou um memorando interno para desativar uma ferramenta que eu havia desenvolvido depois da violação de segurança judicial envolvendo FIN. Uma dessas ferramentas cruzava informações sobre alterações de fornecedores externos com nossos lançamentos internos de folha de pagamento. A justificativa dele era que aquilo poluía o painel de controle. Tentei marcar uma reunião individual. Ele faltou 2 vezes. Depois, me enviou uma mensagem no Slack, dizendo apenas para cortar o excesso e entrar no ritmo. Sem assinatura, sem saudação. Sinalizei o risco, documentei cada alteração e encaminhei discretamente para a revisão interna. Na manhã seguinte, o diretor financeiro me chamou para uma reunião por Zoom. A empresa inteira estava presente. 117 participantes, câmeras ligadas. Ele sorriu, mas não daquele tipo de sorriso que transmite segurança. Disse que eu estava prejudicando o impulso de um líder promissor e exigiu um pedido público de desculpas a Lucas por ter criado uma cultura de medo e inflexibilidade. Não hesitei. Liguei o microfone e apenas disse ok. E foi só isso. A sala inteira ficou em silêncio. Mas o silêncio sempre foi a minha linguagem mais forte.
E quando eu disse, ok, eu não estava concordando, eu estava me preparando. Lucas sequer leu os nomes dos arquivos antes de arrastá-los para o cemitério digital. Simplesmente chamou tudo de inchaço legado e apagou 6 sistemas automáticos de verificação que eu havia construído depois do último aviso de conformidade com a SEC. Um deles era um sistema automático que verificava pagamentos antes de serem aprovados e que já havia identificado 2 pagamentos fraudulentos a fornecedores em 2020. Mas, segundo Lucas, se algo não estivesse na planilha de Excel com códigos de cores que ele criou na primeira semana, então não tinha importância. Ele classificava qualquer coisa com mais de 5 anos como dívida arqueológica. Não estou exagerando. Arqueológica, como se décadas de memória institucional fossem fósseis que precisavam ser varridos para o lado para que seu pai pudesse se gabar de uma nova transformação tecnológica enxuta. Durante a teleconferência com investidores do trimestre seguinte, enviei a ele uma mensagem educada alertando sobre uma vulnerabilidade que suas exclusões haviam criado. Uma falha que permitiria que identificações duplicadas de contratados passassem sem questionamento, burlando regras de limite de faturamento. Anexei até capturas de tela e um fluxograma comparando antes e depois. Ele respondeu 3 horas depois com apenas uma linha, dizendo que agradecia o aviso e que manteriam o foco na solução. Irônico, vindo de um cara que achava que ambiente de testes era algum tipo de extensão de navegador. Encaminhei o problema internamente, de forma discreta, pelo mesmo canal seguro que eu mesmo ajudei a equipe de compliance a configurar anos antes. Eu não estava tentando constrangê-lo, eu estava tentando proteger a empresa. Você imaginaria que uma empresa avaliada em 600 milhões de dólares se preocuparia com medidas de segurança que a mantivessem longe dos tribunais federais? Mas não. O que realmente importava para eles era a hierarquia. E o sobrenome de Lucas estava no topo dessa pirâmide. Quando o diretor financeiro soube da minha denúncia, ele não convocou uma reunião privada. Não pediu contexto. Não revisou os riscos sinalizados, os registros duplicados ou a possível responsabilidade. Em vez disso, marcou outra reunião geral com todas as câmeras ligadas. O rosto de Lucas brilhava como se tivesse acabado de vencer um concurso de soletração. Mason, começou o diretor financeiro, inclinando-se para a webcam, como se estivesse fazendo um discurso fúnebre. Recebemos informações de que você está criando atritos internos, que seus métodos são obstrutivos. Meu filho está tentando inovar e você continua preso a sistemas ultrapassados. Eu permaneci em silêncio. Com efeito imediato, continuou ele, você está fora da linha de frente operacional, a menos que esteja disposto a se desculpar publicamente por questionar a liderança. Algumas pessoas piscaram. Uma delas até se engasgou. A maioria apenas baixou o olhar, como reféns fingindo não ouvir o resgate. Lucas não disse nada. Apenas sorriu. Aquele meio sorriso de quem nunca precisou conquistar autoridade, apenas a herdou como se fosse uma casa de veraneio da família. Desativei o mudo, disse entendido e saí da sessão. Sem réplica, sem discurso de despedida dramático, porque o poder nem sempre ruge. Às vezes ele apenas espera, silencioso, paciente, preciso, apenas o tempo suficiente para que a sala se esqueça de sua origem. O cursor piscou no formulário de demissão, mas eu não digitei uma palavra. Ainda não. Fiquei sentado sob a luz do monitor, deixando o silêncio se acomodar como poeira em uma sala de servidores. Minhas mãos estavam firmes, sem raiva, sem pânico, apenas a clareza fria que surge depois que alguém confunde seu silêncio com submissão vezes demais. Aquela chamada no Zoom não foi um castigo, foi permissão. Abri o disco rígido criptografado que eu não tocava havia anos.
Enterrados ali estavam artefatos digitais de uma versão minha que todos haviam esquecido que existia. Um construtor mais jovem, da época em que eu ainda era conhecido como consultor em vez de ativo legado. Esse era o título no contrato. 2004, arquiteto de sistemas original, antes da aquisição, antes do rebranding, antes de todos os executivos engravatados que entravam fingindo que aquele lugar tinha sido construído ontem. Encontrei o adendo com a cláusula que me lembrava de ter redigido quando eu não confiava na palavra de ninguém, nem mesmo na deles. Cláusula 7C. Em caso de remoção forçada do projeto sem o devido processo legal ou sem justificativa formal, o contratado mantém os direitos exclusivos sobre os módulos de software derivados criados de forma independente durante o projeto original do sistema, incluindo, entre outros, estruturas de auditoria legadas, protocolos de conformidade de fornecedores e painéis de relatórios anexados. Em outras palavras, se me removerem sem justificativa formal, os sistemas continuam sendo legalmente meus. Eles nunca corrigiram isso, nunca perceberam, nem uma única vez em 19 anos. Comecei a planejar minha saída da mesma forma que planejei tudo aqui, em silêncio, com precisão e sem deixar pontas soltas. Entrei no meu painel de administração, o verdadeiro, não aquela fachada brilhante que o Lucas tinha colocado apenas para aparecer. Desativei 3 licenças críticas que mantinham os sistemas conectados. Elas não foram revogadas, apenas expiraram. Encerramento normal. Nada que acionasse alertas ainda. Imprimi um registro formal da minha remoção do projeto sem justificativa formal, deixando espaço na parte inferior para algo que eu ainda não estava pronto para escrever. Em seguida, abri um segundo arquivo, minha lista de verificação. Não uma simples lista de tarefas, mas um catálogo de desligamento de sistemas. Cada ativo, cada serviço, cada linha de fornecedor onde meu nome ou o nome da minha empresa apareciam no contrato. A Ridge South Systems, minha antiga empresa de consultoria, tecnicamente nunca se dissolveu. Eu apenas a deixei entrar em estado de inatividade até agora. Primeiro item, revogar a autorização da licença principal para o painel de auditoria. Segundo, desativar a sincronização de backup para a visualização do investidor do Lucas, aquela da qual ele tanto se gabava nas reuniões semanais. Terceiro, preparar a entrega dos registros de criptografia ao departamento jurídico. No papel, parecia uma simples limpeza, mas qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento perceberia o que estava faltando. Criptografei os temporizadores de logout. Rotulei como manutenção de rotação de sessão e configurei para cascata, um sistema a cada 12 horas, o suficiente para evitar suspeitas até que fosse tarde demais. Então, estendi a mão debaixo da mesa e desconectei o pendrive que estava conectado a uma porta fictícia desde 2015. Dentro dele estava a última cópia funcional dos registros de conformidade, sem nuvem, sem duplicatas, sem backups, apenas os meus. Aquilo não era vingança, não era rebelião, era proteção, porque se eles fossem me expulsar da casa que construí, não ficariam também com os alicerces. O primeiro sistema a apresentar problemas foi o portal do investidor. Apenas um erro temporário de tempo de resposta. Nada catastrófico ainda. Lucas provavelmente achou que era uma falha do servidor ou que tinha esquecido de renovar algum token. Quase pude imaginá-lo culpando algum terceirizado desconhecido em Bangladesh antes mesmo de verificar o registro de erros. Mas se ele tivesse verificado, teria visto a linha de status. O sistema tentou validar a licença e recebeu resposta inválida. Esse processo costumava ser automático até eu desativar Elo. Enquanto isso, o painel que ele adorava mostrar, aquele que ele chamava de Apollo Metrics, como se tivesse lançado a maldita coisa à lua, piscava, carregava blocos em branco e depois congelava.
Ele o havia programado para puxar dados de um banco de dados em tempo real, que eu tinha escondido atrás de um firewall secundário. Um filtro que eliminava entradas de teste, fornecedores fantasmas e ambientes de teste. Sem a minha chave, não detectou nada. E Lucas viu uma tela branca, onde deveriam estar os dados da demonstração para investidores. Mesmo assim, ninguém suspeitou de nada. Essa é a beleza das saídas silenciosas. Todos estão ocupados demais com a próxima reunião para perceber o que deixou de funcionar até que as luzes da casa inteira se apaguem. O departamento jurídico finalmente percebeu um detalhe. Uma renovação de contrato de fornecedor foi sinalizada automaticamente para revisão. O nome era Ridge South Systems LLC, minha empresa, minha identidade original de consultoria antes da fusão. Tecnicamente nunca foi absorvida. Alguém do setor de compras encaminhou o documento com um alerta vermelho para o departamento jurídico. Imaginei um advogado júnior examinando os metadados e se perguntando por que aquela empresa inativa acabara de gerar um alerta de conflito de licença. Eles acabariam descobrindo, mas não antes que o efeito dominó terminasse. Entrei no RH com o registro formal da minha remoção do projeto impresso e dobrado. Deslizei o documento pela mesa junto com o meu crachá de acesso suspenso, como se fosse um detalhe insignificante. A recepcionista deu um sorriso exagerado. "Ah, você está mudando de departamento?" Não respondi, apenas acenei com a cabeça, murmurei obrigado pelo seu tempo e saí antes mesmo que as portas de vidro se fechassem atrás de mim. Ela não abriu o documento. De qualquer forma, não teria entendido a última página, aquela com o resumo dos direitos derivados anexos e o registro de data e hora dos meus últimos acessos. Lá fora garoava. Não era uma tempestade, ainda não, mas o suficiente para dar a sensação de que o ar havia mudado. Naquele momento, eu sabia que no escritório eles já estavam se desdobrando, só que não pelos motivos certos. Provavelmente Lucas estava prevendo o problema e culpando a latência da AWS. O departamento jurídico estava sinalizando contratos expirados com termos como exposição a sistemas legados. E o diretor financeiro provavelmente estava ensaiando um discurso para a teleconferência trimestral sobre otimização interna, sem perceber que a base já estava rachada sob seus pés. Essa era a fase que ninguém notava, a parte em que todas as peças se desalinhavam ligeiramente. Não quebravam, apenas se desconectavam. E quando fios suficientes se soltam, até a tapeçaria mais bonita começa a se desfazer. Mais tarde, ouvi de um analista que Lucas entrou na manhã de segunda-feira como se tivesse acabado de negociar a paz mundial. Óculos de aviador na gola, shake de proteína na mão, bronzeado artificial brilhando sob as luzes fluorescentes. Disseram que ele fez até um gesto de arma com os dedos para a recepcionista, que parecia estar tentando se camuflar na multidão, e então desfilou pelo corredor como um cachorro sem coleira. A arrogância de alguém convencido de que o silêncio significava rendição. Quando chegou à minha fileira, ele parou. Olhou para a minha mesa. Olhou de verdade. Sem xícara de café, sem a parede de post-its, sem a munhequeira meio usada que eu costumava deixar perto do teclado, apenas o vazio silencioso e monótono de alguém que tinha saído com um propósito. Eu não estava lá. E sem mim, a demonstração dele também não funcionava. Aprendeu a lição, né? Murmurou ele para a cadeira vazia, tentando disfarçar o constrangimento diante da analista júnior ao lado, que piscou confusa e voltou a fingir que sua tela não estava travada. Do outro lado do prédio, em uma sala com persianas blackout e 4 mesas de altura ajustável, o clima começava a ficar tenso. Um alerta havia sido disparado às 7h43. Credencial não autorizada detectada. Chave de licença inválida. Normalmente aquilo seria apenas um aviso simples. Alguém digitou a senha errada.
um fornecedor alterou o protocolo de autenticação. Mas dessa vez o problema estava ligado ao sistema financeiro principal de geração de relatórios. A chave de licença não apenas falhou, ela retornou nulo, sem rastros, sem alternativa, sem cópia de segurança. O sistema não apenas recusou o acesso, ele simplesmente não reconhecia mais o que era acesso. Às 8h12, um engenheiro de suporte de nível 3 enviou uma mensagem interna para o líder da equipe. Que estranho. A Ridge South Systems aparece como proprietária do sistema financeiro principal desativado. Isso não pertence ao Mason? Às 8h17, a conversa no Slack do departamento jurídico passou de silenciosa para nível máximo de alerta. Uma assistente jurídica publicou uma captura de tela de um contrato sinalizado que não era atualizado desde 2009. Uma frase destacada dizia: os direitos de continuidade do sistema permanecerão propriedade da Ridge South Systems, a menos que o contrato de consultoria seja rescindido de acordo com a seção 14b3. Não havia a assinatura da empresa, nenhuma alteração, apenas minhas iniciais, a data e um hash digital que continuava válido. Às 8h23, o Slack do CFO recebeu uma mensagem de Melissa R., do departamento jurídico da corporação, enviada para Darren. Você está ciente de que o nome de Mason Drake ainda consta como o principal licenciador do sistema financeiro principal? Preciso de confirmação o mais rápido possível. Isso afeta o acesso dos investidores. Ele não respondeu. Naquele exato momento, Lucas atualizava seu painel repetidamente, observando cada gráfico que havia prometido aos investidores carregar apenas como caixas brancas e pontos de interrogação vermelhos. A arrogância é uma moeda frágil. Basta uma manhã ruim, uma falha na sincronização de dados, uma cláusula contratual esquecida e, de repente, você deixa de ser o futuro da empresa. Você vira apenas o garoto que estourou os canos tentando reformar a cozinha. Ele provavelmente achou que eu estava blefando, que eu voltaria com um pedido de desculpas constrangido e um sorriso amistoso. Mas o problema de presumir que silêncio significa submissão é que, às vezes, ele é apenas o som de uma armadilha se fechando. Às 9h03, metade dos pacotes de apresentação ao conselho falhou na validação. Cada botão de exportação retornava um simpático erro 502 seguido da mensagem para tentar novamente mais tarde. Só que não existia mais tarde. Aquelas apresentações estavam programadas para publicação ao meio-dia. Sem elas, o alinhamento com investidores começou a desmoronar como uma xícara de café expresso barato caindo sobre um azulejo. Lucas já não sorria mais. O chefe de finanças andava de um lado para o outro. A analista júnior, coitada, tentava copiar e colar capturas de tela em um backup improvisado do PowerPoint. Mas os gráficos não estavam apenas quebrados. Eles simplesmente não existiam. Os conjuntos de dados por trás deles haviam desaparecido ou, para ser mais preciso, estavam selados. O caminho de acesso que eles utilizavam havia anos não estava mais disponível. Às 9h26, Melissa, do departamento jurídico, abriu a porta de vidro da sala do diretor financeiro sem bater. Darren não levantou os olhos. Ele encarava uma janela vazia do Slack, com os dedos suspensos sobre o teclado, como se pudesse digitar um pedido de desculpas sozinho. Você demitiu o Mason publicamente? Perguntou ela ofegante, segurando 3 páginas impressas, grampeadas e marcadas com etiquetas fluorescentes. Ele piscou. O quê? Você o demitiu publicamente? Ela repetiu, agora mais devagar. Em uma reunião geral da equipe. Ele se recostou na cadeira. Eu disse para ele se desculpar ou sair do cargo. E ele disse apenas ok. Melissa o encarou como se ele tivesse acabado de confessar um incêndio criminoso. Meu Deus, ela murmurou.
E então falou mais alto: "Você não podia fazer isso. Não com o contrato dele, não com essa cláusula ativa." Ela bateu com as páginas sobre a mesa. "Cláusula 7C", disse apontando para o parágrafo destacado. "Ele mantém os direitos de software, derivado e as licenças de propriedade intelectual condicionais vinculadas ao seu status de consultor. Se for removido sem justificativa formal ou processo legal, ele permanece proprietário das ferramentas, dos painéis de controle, dos modelos de auditoria e do mapeamento de arquivos. Isso não é propriedade intelectual da empresa, é propriedade intelectual dele. Temos licenciado essa tecnologia através da Ridge South sob termos de consultoria ativa. Você acabou de romper esse contrato." O diretor financeiro empalideceu. "Isso foi há 20 anos. Isso não pode ser verdade." Melissa o interrompeu. "O contrato foi renovado em 2018. Solicitamos uma prorrogação quando entramos na fase 2 de conformidade. Assinatura de Mason, sem contra-assinatura de um executivo. O contrato acabou permanecendo válido nos termos dele." "Mas ele é apenas um contratado", Darren insistiu. "Ele era um co-arquiteto", ela respondeu imediatamente. "E agora é um fornecedor hostil." Às 10h04, 4 investidores já haviam solicitado o pacote final. Nenhum deles conseguia acessar os arquivos. O sistema continuava redirecionando para uma página de licença desativada com um banner simples: "Entre em contato com a Ridge South Systems para obter autorização." Era eu. Aquele banner antes dizia apenas "Powered by." Eu o alterei no fim de semana. Lucas se trancou em uma sala reservada. Imagino que estivesse pesquisando no Google como solicitar uma autorização emergencial de fornecedor. Mas não existia nenhuma. Não para aquilo. Não para algo construído manualmente, linha por linha, por alguém que nunca acreditou em entregar as chaves para pessoas que nem sequer se deram ao trabalho de ler o maldito mapa. Aquilo que eles chamavam de sistema ultrapassado era, na verdade, poder de negociação. E agora estavam vendo esse poder escapar entre os dedos. A reunião emergencial do conselho foi convocada para as 10h30 em ponto. Todos os executivos liberaram suas agendas. Nenhuma pauta foi enviada, nenhuma apresentação preparada. Apenas um único assunto enviado pelo gabinete do presidente: exposição de conformidade, revisão imediata necessária. O primeiro slide não era um gráfico. Era uma tela branca, com uma única linha de texto em vermelho. Arquivo de auditoria do terceiro trimestre não encontrado. Foi nesse momento que os murmúrios começaram. Acontece que a chamada reformulação de eficiência de Lucas não era apenas cosmética. Na pressa de fazer tudo parecer mais enxuto no papel, ele apagou a única instância da árvore de registros de conformidade do terceiro trimestre. A mesma que eu havia avisado para ele não excluir. Sem controle de versão, sem cópias de sombra, sem redundância em nuvem. Ele sobrescreveu tudo com um painel personalizado que parecia limpo, até alguém tentar explorar os detalhes e descobrir que não havia absolutamente nada por trás. E o pior de tudo era que aquele registro de auditoria não era opcional. Era uma exigência regulatória, vinculada a 2 contratos federais ativos. A simples ausência já era suficiente para levantar investigação, e naquele ponto já não havia como fabricar um backup. Não com as discrepâncias de data e horário se espalhando pelos metadados. Alguém perguntou sobre possibilidades de recuperação. O departamento jurídico respondeu com uma única frase: Mason Drake era o único responsável pelo arquivo criptografado. Silêncio. Foi ali que o tom mudou de pânico para algo muito mais próximo do medo. Da incredulidade, eles passaram rapidamente para o cálculo. Eu não era apenas o sujeito que tinha ido embora. Eu agora era a única pessoa no planeta que sabia onde os esqueletos da auditoria estavam enterrados e como trazê-los de volta da forma correta.
Às 11h12, meu telefone vibrou. Um correio eletrônico pessoal, não do diretor financeiro, nem do jurídico, mas da assistente do CEO, Emily, alguém com quem eu havia trabalhado durante anos em inúmeras situações discretas. Antes do Slack complicar tudo, nós costumávamos trocar pequenos bilhetes entre os departamentos de conformidade e jurídico. Assunto: Oi, Mason. Espero que esteja bem. Sei que a situação ficou mais delicada. Você estaria disposto a conversar? Sem segundas intenções, apenas uma oportunidade para conversar com calma. Emily. Não respondi de imediato. Fiquei sentado à mesa da cozinha, observando a luz mudar na tela do laptop, imaginando quantos deles finalmente tinham percebido que redundante não significa substituível. Eu já não era funcionário, tampouco prestador de serviço. Eu era um risco, uma barreira de proteção, um ponto único de falha que eles nunca haviam documentado porque jamais imaginaram que precisariam. E agora, naquele momento, não tinham outra escolha a não ser perguntar. A pressão não veio da raiva, não veio de ameaças, veio do fato de que eu era a última pessoa que ainda sabia como tudo realmente funcionava. E isso, de repente, me transformou em alguém impossível de substituir. Nunca mais voltei, nem ao prédio, nem ao leitor de crachá, nem sequer à garagem com a mancha de óleo onde eu sempre estacionava para esconder o pequeno vazamento do meu carro. Que fiquem com suas cabines de vidro e suas torneiras de kombucha. Eu não tinha o menor interesse em um retorno triunfal. Eu não estava com raiva. Eu simplesmente havia encerrado aquele capítulo. Existe uma diferença. Uma semana depois da reunião do conselho, a Ridge South Systems foi discretamente incluída na lista de fornecedores ativos. Sem anúncio, sem mensagem coletiva para a empresa inteira, apenas um novo item no sistema de compras, acesso de nível consultivo para sistemas de conformidade contínua. O valor em dólares ao lado era maior do que qualquer salário que eu já havia recebido, mas eu não toquei no dinheiro. Ainda não. Enquanto isso, Lucas tinha sido deslocado para uma nova função em desenvolvimento estratégico, sem relatórios, sem reuniões, sem acesso à plataforma, apenas um título vazio e um escritório com um telefone fixo desconectado. Alguém me contou que ele passou o primeiro dia naquele exílio preparando uma proposta para uma iniciativa de blockchain que ninguém havia solicitado. O Departamento de Recursos Humanos enviou um memorando que parecia um sorriso forçado. Temos orgulho de anunciar uma revisão abrangente da propriedade de sistemas legados, conduzida por equipes multifuncionais, comprometidas com transparência e sustentabilidade. Em outras palavras, eles estavam tentando descobrir o que mais ainda estava sob meu controle. Eles tiraram todos os contratos dos arquivos. Finalmente, começaram a lê-los. Não apenas os meus, mas os de todo mundo. Porque eu não fui o único a inserir cláusulas durante aqueles anos caóticos. Eu fui apenas o primeiro a aplicá-las com seriedade. No fim da noite de quinta-feira, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas com prefixo 212. Deixei cair na caixa postal. A mensagem era curta. Uma voz feminina, baixa e deliberada. Sr. Drake, represento um dos fundos de investimento controladores ligados ao seu antigo empregador. Analisamos seus painéis de controle. Eles eram elegantes, simples e preparados para o futuro. Temos interesse em conversar sobre oportunidades de consultoria, caso você esteja aberto a isso. Ela não disse para quem trabalhava. Não precisava. Pessoas como ela não fazem ligações, a menos que todos já tenham concordado antes. Recostei-me na cadeira e deixei a informação se acomodar. Não era triunfo nem vingança, apenas o zumbido silencioso do equilíbrio sendo restaurado. Eles não queriam que eu voltasse porque gostavam de mim.
Queriam porque finalmente entenderam que eu nunca fui decorativo. Eu era essencial. Eu não desmontei o império deles. Não vazei documentos, nem fiz denúncia alguma. Apenas recuperei o que era meu e apaguei as luzes quando saí. Deixei que apalpassem o caminho no escuro por um tempo. Descobri que é difícil substituir uma fundação quando você nunca se preocupou em saber quem assentou os tijolos. O painel de controle se apagou com um leve piscar. Nenhum aviso, nenhuma mensagem de erro, apenas uma sessão limpa e silenciosa, encerrada. Como uma cortina que se fecha depois do último ato, sentei-me à mesa da cozinha, segurando a mesma caneca lascada que usava desde a fusão. O café já estava morno, mas isso não me incomodava. Havia algo quase poético em observar o último vestígio da minha antiga rotina desaparecer em silêncio, sem fúria, sem espetáculo, sem aplausos, apenas um encerramento. Os registros haviam sumido. Os protocolos de segurança, as chaves de licença, até mesmo os antigos avisos de conformidade, todos desvinculados e arquivados. Chega de ligações de retorno. Chega de alertas no meio da madrugada sobre discrepâncias de fornecedores ou notificações urgentes de senhas esquecidas enviadas por estagiários a 2 fusos horários de distância. Aquele mundo, com toda a sua urgência artificial e seus egos famintos por status, finalmente saiu da minha órbita. Estendi a mão por baixo da mesa e retirei uma pasta lacrada. A etiqueta trazia minha própria caligrafia. Chaves de auditoria pós-contrato. Dentro estavam as autorizações finais offline. Uma sequência de códigos que ainda permitia acessar registros residuais e backups redundantes criptografados. Uma garantia, caso fossem inteligentes o bastante para implorar, mas tolos o suficiente para mentir. Coloquei as páginas na lareira de ferro fundido, uma por uma, sem drama. Apenas o papel se curvando, escurecendo e desaparecendo na fumaça. O fogo crepitava suavemente, quase como se aprovasse. Meu laptop emitiu outro som. Uma nova mensagem. A última da conversa que eu havia deixado aberta mais cedo, de Emily R., escritório do CEO. Assunto: hoje. Mensagem: ele não leu a cláusula, leu? Dei um pequeno sorriso. Não tinha lido. Nenhum deles tinha lido. Por 19 anos, eles passaram os olhos por contratos, presumiram lealdade e trataram a palavra fornecedor como se significasse descartável. Mas alguns fornecedores não usam crachá. Alguns constroem o cofre e memorizam cada saída antes mesmo de você se mudar para dentro dele. Fechei o laptop, deslizei o aparelho pela mesa e fiquei olhando pela janela. O mundo parecia exatamente o mesmo, mas tudo havia mudado. Eles acreditaram que me remover simplificaria as coisas. No fim das contas, eu era a simplificação. Algumas lições não chegam na forma de pedidos de desculpa. Histórias como a de Mason Drake mostram algo que acontece com muita frequência no mundo profissional. As estruturas de poder visíveis raramente refletem o verdadeiro controle de uma organização. Cargos altos, salas de reunião elegantes e decisões estratégicas muitas vezes escondem uma realidade silenciosa. Pessoas que, sem reconhecimento ou destaque, sustentam sistemas inteiros com conhecimento, disciplina e responsabilidade. O problema surge quando liderança confunde presença com importância. Muitas empresas acreditam que tudo pode ser substituído rapidamente porque enxergam pessoas apenas como funções. Porém, conhecimento acumulado, contexto histórico e compreensão profunda de processos não aparecem em planilhas nem em organogramas. Quando esses elementos desaparecem, a estrutura começa a revelar suas fragilidades. A história não fala apenas sobre vingança ou orgulho ferido. Ela fala sobre percepção, sobre perceber quem realmente constrói valor,
sobre entender que respeito profissional não deveria nascer do medo de perder alguém, mas do reconhecimento constante de quem mantém as engrenagens funcionando, mesmo quando ninguém está olhando. A principal lição dessa história é que valor real raramente é barulhento. Muitas vezes, ele está escondido nas pessoas que trabalham longe dos holofotes, resolvendo problemas antes mesmo que eles apareçam. Organizações saudáveis aprendem a identificar esse valor cedo, criando ambientes onde conhecimento, competência e responsabilidade são reconhecidos. Já estruturas que ignoram essas qualidades acabam descobrindo da pior forma possível, quando é tarde demais. Do ponto de vista individual, a história também traz uma reflexão poderosa sobre autonomia e posicionamento. Mason não precisou gritar, ameaçar ou destruir nada. Ele apenas compreendeu o próprio valor e deixou que a realidade falasse por si mesma. Essa postura revela algo fundamental sobre poder estratégico. Quem realmente domina uma estrutura não precisa provar isso constantemente. A verdadeira influência aparece quando alguém se retira e o sistema começa a mostrar quanto dependia daquela presença silenciosa. Em um mundo profissional cheio de disputas de ego, talvez a maior força seja justamente essa: construir algo tão sólido que, quando você sair, todos finalmente entendam o que estava sustentando tudo. Agora me diz, você já passou por uma situação em que sua competência era tratada como algo comum? Quando alguém passa anos sendo subestimado dentro de uma estrutura, você acredita que isso é fraqueza ou estratégia? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar de forma diferente sobre trabalho, poder e valor profissional, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes como essa. Cheguei atrasada para a reunião mais importante da minha vida. Finalmente conhecer o pai bilionário, recluso, excêntrico e notoriamente difícil do meu noivo. No caminho, parei para entregar meu único almoço e meu caríssimo cachecol de cashmere a um senhor em situação de rua, que tremia de frio num banco de praça. Quando finalmente entrei, nervosa e atrasada, na enorme sala de jantar da mansão, congelei. O mesmo homem que eu tinha acabado de ajudar estava sentado à cabeceira da mesa. Só um parênteses antes de continuar. De onde você está assistindo essa história? Conta pra gente nos comentários e aproveita para seguir o canal. Ajuda a gente a continuar trazendo mais causos como esse. Voltando. O convite não tinha cara de convite. Parecia mais uma intimação. Chegou por e-mail, direto de um escritório de advocacia chique, com um tom mais gelado que fila de banco no inverno. O senhor Vicente Tavares solicita a presença de seu filho, o senhor Henrique Tavares, e de sua companheira, a senhora Sofia Souza, para um jantar formal em sua residência particular. Era o encontro que o Henrique esperava e temia há mais de 2 anos. O pai dele era uma espécie de lenda urbana do mercado financeiro. Um cara que construiu um império multibilionário do zero e há cerca de 10 anos tinha desaparecido do mapa, se escondendo numa propriedade cercada por muros mais altos que ego de ex-BBB. Diziam que o tal Vicente era brilhante, excêntrico e com o carisma de uma porta emperrada. Chegou a cortar relações com o filho mais velho só porque ele se casou com uma mulher que o velho considerava inadequada. E agora, adivinha quem era a próxima na fila do julgamento? Eu. A semana que antecedeu o jantar parecia uma maratona de ansiedade. O Henrique, que normalmente é calmo, como quem já nasceu fazendo meditação, estava uma pilha. Sofia, você não está entendendo. Isso não é um encontro com o sogro, isso é um teste.
Ele me disse isso com olhos arregalados, como quem viu a sogra dançando funk em casamento. Tudo com meu pai é um teste. Nosso casamento, nosso futuro, tudo depende da aprovação dele. Ele mandou uma lista de regras. Não fale do seu trabalho na ONG, ele acha que caridade é fraqueza. Não mencione seus pais, porque humildade para ele é defeito. Fala só sobre arte, história, economia. E usa o vestido azul marinho que eu comprei para você e o cachecol de cachemir. Ele valoriza a aparência. Ah, e pelo amor de Deus, não se atrasa. Para ele, atraso é sinal de mente bagunçada. Eu passei a manhã do jantar me sentindo mais numa audição para a novela das 9 do que indo conhecer meu futuro sogro. Ensaiei temas neutros no espelho, passei o vestido e a echarpe até não sobrar um vinco. Minha barriga era só nó. Eu estava tão focada em não falhar na missão que quase esqueci que era gente. Peguei o trem até a cidade do tal Vicente, um desses bairros fechados que parecem cenário de série de bilionário. O Henrique já estava lá, porque foi antes cuidar dos preparativos. Eu ia pegar um táxi da estação até a casa. Mas quando desci do trem, a pressão do dia inteiro me fez sentir como se tivesse um hipopótamo sentado no meu peito. A propriedade ficava a uns 2 quilômetros dali. Decidi andar. Queria clarear a mente, sentir o chão sob os pés. A caminhada parecia uma jornada para outro planeta. Mansões absurdas escondidas atrás de muros cobertos por eras. Portões que pareciam saídos de castelo europeu. Me senti uma intrusa, uma menina da ZL invadindo a Faria Lima das residências. Foi quando vi, sentado num banco, bem ali, no meio de tanto luxo, um senhor que parecia saído de outro mundo. Roupas surradas, cabelo desgrenhado, o rosto marcado por rugas profundas de quem já apanhou muito da vida. Ele tremia de frio, com um casaco fino que mal resistia ao vento. Tava claramente com fome, perdido e completamente sozinho. Minha primeira reação, claro, foi lembrar da lista do Henrique. Não se envolva, não se atrase, não apareça com cara de quem andou na rua. Mas aí lembrei da minha avó, que dizia: a medida do seu caráter é como você trata quem não pode fazer nada por você. Respirei fundo e fui até ele. Com licença, senhor, tá tudo bem? Falei baixinho. Ele me olhou com uns olhos azuis surpreendentemente vivos. Só um pouco de frio, moça, e perdi o almoço no abrigo. Olhei para o sanduíche que eu tinha preparado para a viagem, peru com queijo e pão integral. Era tudo o que eu tinha, mas sem pensar, tirei da bolsa. É simples, mas é seu. Entreguei. Ele olhou para o sanduíche, depois para mim, parecia tentando decifrar um código. Por fim, aceitou com um aceno quase tímido. Obrigado, que gentileza. Vi que ele tremia mais uma vez. No impulso, tirei o cachecol de cachemir, aquele que o Henrique tinha praticamente exigido que eu usasse, e coloquei sobre os ombros dele. Você precisa disso mais do que eu. Ele olhou para mim de novo. Você é uma mulher muito gentil? Eu sorri, desejei boa sorte e saí dali com o coração disparado. Olhei o relógio, 5:12. Eu estava oficialmente e sem salvação 12 minutos atrasada para a reunião mais assustadora da minha existência. Corri, os saltos afundando na grama à parada dos bosques que cercavam a estradinha particular que levava até a mansão. Os portões da propriedade Tavares eram mais intimidadoras ao vivo que em qualquer foto. 2 portões gigantes de ferro forjado com um T dourado cravado no meio. Apertei o botão do interfone, com a mão meio trêmula. Sofia Souza, vim ver o Sr. Tavares. Silêncio. Longo. Tão longo que achei que já tinham me reprovado só de ouvir meu nome. Mas então, um zumbido alto e metálico ecoou e os portões se abriram lentamente, sem pressa nenhuma. Tipo o elevador de shopping antigo. A entrada era como se fosse uma estrada particular no meio de um parque, um rio de asfalto liso cercado de carvalhos enormes e antigos. Mas parecia que eu estava entrando num filme de suspense do que indo jantar com a família do noivo. No final, a mansão finalmente surgiu à vista. E olha,
Aquilo não era apenas uma casa, era um evento arquitetônico. Uma obra-prima de pedra com 3 andares, em estilo clássico, com aquelas alas laterais que pareciam as asas abertas de um urubu-rei prestes a pousar. E as janelas, dezenas delas, altas, escuras, olhando para mim como se fossem 100 olhos de sogra, julgadores e sem piscar. No topo da escadaria de pedra, debaixo de um pórtico tão imponente quanto entrada de banco estatal, estava ele, meu noivo, Vicente Tavares. E não, ele não estava sorrindo. Vicente andava de um lado para o outro como se tivesse tomado café com energético, parecendo um hamster preso em gaiola. Celular colado na mão, expressão mais tensa que final de Copa do Mundo nos pênaltis. Quando me viu subindo as escadas, apressada e ofegante, seu rosto, já pálido de preocupação, virou uma máscara de raiva crua, sem retoque nem filtro de Instagram. Ava, pelo amor de Deus, onde você estava? Sibilou ele, baixo e furioso, agarrando meu braço. Você tá 17 minutos atrasada! 17! Ele odeia atrasos! Eu te falei isso! Eu te falei o quanto isso aqui era importante! Isso aqui é um desastre! Um fracasso total e absoluto! Me desculpa, Vicente! Falei ainda sem fôlego. Eu sei, eu tava vindo da estação e vi um senhorzinho num banco da praça. Parecia com frio e com fome, e eu simplesmente parei. Ele me olhou como se eu tivesse começado a falar em marciano. Um velho? Repetiu ele com a voz cheia de descrença, como se eu tivesse batido com a cabeça. Um morador de rua? Você se atrasou para uma reunião com o meu pai, bilionário, recluso e com mais opinião que juíza de reality show porque resolveu bater papo com um morador de rua? Eu não bati papo, respondi com um leve tom de desafio brotando na minha garganta. Eu só dei meu sanduíche para ele. Ele estava com fome, Vicente. Foi então que ele mirou meu pescoço. E aí, meu amigo, o rosto dele, que já estava bravo, pareceu que entrou em modo super saiyajin do julgamento. E onde está o seu cachecol? Ele perguntou, com uma calma assustadora. Aquele de cachemir, o que eu comprei especialmente para hoje. Eu dei para ele, murmurei. Você deu? Ele repetiu, a voz subindo num guincho engasgado. Um cachecol de R$ 700 para um mendigo? Sofia, pelo amor de tudo. Você tem noção do que está em jogo hoje? Isso aqui não é caridade beneficente, é com meu pai. Ele repara em tudo, na roupa, na fala, no jeito de sentar. A cada palavra dele, parecia que eu levava um tapa curto, seco, mas direto no juízo. Mas não era só raiva, não, era medo. Vicente estava aterrorizado. Era como ver um garotinho perdido no shopping, desesperado por aprovação. E, de repente, eu não era mais a parceira dele. Eu era o risco, a ameaça viva à herança milionária dele. E, sinceramente, a Sofia de uns meses atrás teria desmoronado ali mesmo. Mas naquele momento, de pé na varanda pomposa da mansão, uma calma estranha começou a me invadir. Porque naquele banco de praça, eu fiz uma escolha. Eu escolhi compaixão em vez de pontualidade. Gentileza em vez de um pedaço de pano de marca. E se isso me tornava indigna de entrar na família Tavares, então amém. Eu tinha passado num teste muito mais importante do que o deles. As enormes portas de madeira entalhada se abriram. Um mordomo alto, magro de dardó, surgiu com um uniforme preto e branco impecável e cara de quem nunca sorriu num Natal. Senhor Tavares os aguarda agora, disse ele, com uma voz seca, tipo papel de recibo antigo. Vicente arrumou a gravata com a mão trêmula. Agarrou minha mão com força. Tava fria e suada. Ok, deixa que eu falo. Sorria, seja educada, não menciona o cara do banco, nem o cachecol. Só tenta não falar nada imbecil. Por favor, Sofia, por tudo que é mais sagrado, seja perfeita. Ele me puxou para dentro. O saguão parecia o saguão de um tribunal federal, silencioso, imenso, com piso de mármore preto e branco que ecoava nossos passos como se cada passada fosse uma batida de tambor. As paredes estavam forradas de obras de arte caríssimas e retratos de ancestrais com cara de quem nunca sorriu num Natal. A casa não era um lar, era um museu,
um showroom de poder e frieza. Seguimos por um corredor longo. Meu coração batia forte, devagar, como se estivesse se arrastando. Eu me sentia na milha verde, a caminho do meu próprio julgamento. Apertei a mão de Henrique. Era mais para acalmar ele do que a mim. Ele tinha razão. Era um teste, de postura, de fala, de valor, e o juiz estava prestes a nos receber. O mordomo parou diante de 2 portas imponentes de madeira escura. O senhor Tavares os aguarda na sala de jantar principal, anunciou ele. À medida que nos aproximávamos, uma única voz masculina ecoava lá de dentro. Baixa, rouca, mas com uma cadência familiar. Meu coração congelou. Não podia ser. O mordomo abriu as portas. Henrique ainda sussurrava. Lembra, nada de política, sem falar do seu trabalho. Nem menciona o que você faz. Mas eu não ouvia mais nada. Nem olhava para a mesa de jantar de 6 metros de comprimento, nem para o lustre de cristal do tamanho de um carro popular. Meu olhar estava congelado, no homem sentado na outra ponta da mesa, sozinho, com um único prato diante de si. Era ele, o homem do banco da praça. O mordomo, alto e magro, como se tivesse sido talhado numa sombra, abriu as portas com um movimento sutil. A sala parecia uma caverna aristocrática. Uma única mesa de mogno, longa e brilhante, dominava o espaço. Um lustre apagado pendia do teto como uma constelação adormecida. E lá, no trono da extremidade, estava ele, o homem que eu ajudei na praça, agora sentado como rei de novela das 9. E Henrique, coitado, ainda sussurrava regras no meu ouvido, como se estivéssemos indo para uma entrevista de emprego, mas eu já nem estava ali. Meu mundo tinha virado do avesso. Minha mente estava num estado de negação frenética e completamente desesperada. Não é ele, eu disse a mim mesma. Não pode ser ele, é só coincidência. Um senhor com roupas velhas, parecidas, só isso. Você tá ansiosa, tá vendo coisa onde não tem. Mas então, o homem se mexeu. Levantou a mão para ajeitar alguma coisa no pescoço e foi aí que eu vi. Elegantemente pendurado nos ombros do paletó puído dele, contrastando com o tecido desbotado, estava o meu cachecol de cashmere. Aquele mesmo que eu tinha doado uma hora atrás, com o coração apertado, mas achando que ia fazer uma boa ação. Congelei na porta. Meus pés não respondiam, o corpo travado. Foi quando o Henrique, finalmente percebendo que eu já não estava mais ao lado dele, parou de sussurrar feito um louco. Sofia, que foi? Tá olhando o quê? Vamos logo! Ele sibilou, puxando meu braço. E então, ele olhou na mesma direção que eu, lá no fim da mesa enorme, e viu o pai dele. A reação foi digna de novela das 9. O meu noivo, que tinha passado a semana inteira me tratando como se eu fosse uma bonequinha de porcelana que precisava ser monitorada 24 horas por dia, agora parecia um menino de colégio que tinha sido pego colando na prova. A cor sumiu do rosto. Aquela postura, toda confiante, mesmo que controladora, desmoronou. A boca se abriu num som meio gemido, meio soluço, completamente incrédulo. "Pai!" gaguejou ele num tom tão agudo que parecia que tinha acabado de levar um susto de assombração. "O quê? O que o senhor está fazendo aqui? E o que é essa roupa? O senhor está bem?" O homem no fim da mesa não respondeu, nem sequer olhou para o filho. Os olhos dele, os mesmos olhos azuis, vivos e atentos que tinham me encarado com dignidade no banco da praça, estavam cravados em mim. E então, ele sorriu. Um sorriso caloroso, genuíno, com aquele jeitinho que só quem já acolheu gente perdida conhece. "Bem-vinda, Sofia", disse ele com aquela mesma voz rouca e gentil que eu havia ouvido pouco tempo antes. "Por favor, entre. Sente-se. Me desculpe pela minha aparição mais cedo. É um hábito antigo e, confesso, um tanto excêntrico." Eu ainda estava paralisada.
tentando conciliar a imagem do morador de rua com a do lendário bilionário recluso Sr. Vicente Tavares. Era como tentar encaixar uma melancia dentro de uma xícara de café. Meu cérebro simplesmente travou. Foi o sussurro apavorado do Henrique que quebrou o encanto. O morador de rua? Sibilou ele, branco como papel. Era ele? Era ele? O horror do que ele tinha dito para mim mais cedo, lá na varanda, agora invadia o rosto dele feito um trem desgovernado. O Sr. Vicente finalmente olhou para o filho. A voz, que antes era puro aconchego, virou navalha. Henrique, disse ele com frieza de quem já ouviu desculpas demais. Você parece surpreso em me ver. Não devia estar. Mais do que ninguém, você sabe que eu valorizo caráter, integridade e a boa e velha gentileza humana. É a única moeda que ainda vale alguma coisa nesse mundo quebrado. Passei quase uma década testando pessoas, tentando achar traços disso quando acham que ninguém está olhando. Ele apontou para as cadeiras vazias alinhadas à longa mesa de madeira nobre. Já vi herdeiros de famílias poderosas, presidentes de grandes empresas, jovens ambiciosos como você. Todos sentaram nessa mesma sala. Chegam cheios de pompa, ternos caros, sorrisos ensaiados, falas medidas. Todos se apresentam. Ele suspirou fundo, como quem já viu essa história se repetir mais vezes do que gostaria. Mas só se apresentam. E só isso. Então ele me olhou, e o calor voltou aos olhos dele. Um olhar tão genuinamente paternal que eu senti um nó na garganta. E hoje apareceu essa jovem, a sua noiva. Aquela a quem você, com todo esse seu jeito controlador, apavorou falando da importância desse encontro com o velho rabugento da montanha. Ele sorriu de canto e continuou. Ela já estava atrasada. Sabia que cada segundo era contado. Sabia que a aparência e a compostura iam ser julgadas. E mesmo assim, ela parou. Ela não sentiu nojo, não teve medo, não desviou com um olhar de pena. Ela viu um ser humano precisando de calor e ofereceu o dela. Fez uma pausa, os olhos grudados nos meus. Ela me deu o almoço dela, disse ele, apontando para um sanduíche meio comido, agora repousando num prato de porcelana, e o cachecol. Um gesto simples, mas grandioso, para um estranho, para mim. Ele tocou suavemente o cachecol nos ombros, com respeito. Ela foi reprovada no seu teste ridículo de pontualidade e aparência, Henrique, mas passou no meu, e passou com louvor. Ele sorriu de novo, um sorriso que parecia abrir as janelas e deixar o sol entrar. Agora, Sofia, disse ele, fazendo um gesto para a cadeira à sua direita, a de honra. Vamos jantar. Temos um casamento para planejar e o futuro de uma empresa inteira para discutir. Virou-se então para o filho, que estava mais pálido que papel sulfite. Henrique, você pode ficar e ouvir, ou pode ir embora. A escolha, dessa vez, é inteiramente sua. A sala ficou silenciosa, um silêncio pesado, daqueles que dá até eco na alma. Henrique continuava parado na porta, uma estátua de puro desespero. Olhava para o pai, ou melhor, para o homem que ele achava que conhecia, mas que agora parecia um completo desconhecido. Eu, por outro lado, olhava para o banco da praça, um homem que, por algum motivo, eu sentia que compreendia de um jeito esquisitamente claro. Com uma graça que desmentia a simplicidade das roupas, o Sr. Vicente Tavares apontou novamente para a cadeira à sua direita. Sofia? Repetiu agora num tom carinhoso. Por favor. Meu corpo, que até então estava travado, finalmente respondeu. Caminhei pela longa mesa de mogno polido. Meus passos ecoavam como se eu estivesse dentro de uma igreja. Tudo parecia um sonho esquisito e grandioso. Sentei-me à direita do rei. Henrique, depois de um tempinho paralisado,
finalmente pareceu lembrar como se usa as pernas. Ele entrou na sala arrastando os pés, como um príncipe deserdado na corte do próprio pai, e se sentou na extremidade mais distante da mesa, o mais longe possível do centro de poder. O mordomo do saguão, sempre tão silencioso, apareceu como se estivesse pisando em nuvens, empurrando um carrinho de prata reluzente, digno de novela das 9. Ele começou a servir o primeiro prato daquele que seria, agora eu sabia, o jantar mais terrivelmente constrangedor da vida da minha noiva. A conversa, quando finalmente aconteceu, não foi entre pai e filho, foi entre o Sr. Vicente Tavares e eu. Henrique, o filho fantasma, permanecia mudo e infeliz do outro lado da mesa, só empurrando a comida pelo prato com o garfo como criança birrenta. Vicente, meu sogro excêntrico, intimidador e surpreendentemente gentil, simplesmente ignorou o próprio filho. Seu foco estava em mim. Não quis saber do meu saldo bancário, nem da faculdade que eu estudei, muito menos da importância social da minha família. Perguntou sobre mim de verdade. Quis saber qual livro eu estava lendo, perguntou sobre o meu trabalho na ONG do centro de São Paulo, aquele mesmo que o Henrique havia praticamente implorado para eu não mencionar. Mas eu contei tudo, sim senhora. Minha voz ganhava mais firmeza a cada frase. Falei da horta comunitária que a gente estava montando, das crianças que eu acompanhava por lá. Vicente me ouviu com um interesse genuíno, fazendo perguntas inteligentes e bem colocadas. Daquele tipo que você até pensa, será que esse homem já leu meu diário? Quis saber sobre minha infância e eu contei sobre meus pais. Minha mãe, uma professora da rede pública, e meu pai, um enfermeiro batalhador. Cresci numa casinha simples, cheia de livros, amor e boletos, mas cheia de dignidade também. Falei dos valores que eles me passaram, a importância da gentileza, a nobreza do serviço, a responsabilidade que a gente tem de cuidar uns dos outros. Vicente assentiu, pensativo. Parece que são boas pessoas, criaram uma filha extraordinária, disse ele com os olhos brilhando. Em determinado momento, entre o prato principal e a sobremesa, ele estendeu a mão, tirou o cachecol de caxemira do pescoço e o dobrou com cuidado de quem dobra uma bandeira, e disse: "Isto é seu", e me devolveu. O cachecol ainda estava quentinho. "Obrigado", completou. "Foi um grande conforto." O jantar foi, na verdade, uma entrevista profunda e inesperadamente pessoal, e enquanto a conversa fluía, percebi o que estava acontecendo. Ele não estava só me conhecendo, ele estava mostrando na frente do filho tudo aquilo que o próprio Henrique tinha falhado em enxergar em mim. Mostrava com todas as letras que minhas origens humildes, minha compaixão, meu trabalho sem glamour eram exatamente as qualidades que ele mais valorizava. Era como se dissesse: "Filho, olha bem o que você tem nas mãos antes que perca." Quando a refeição finalmente acabou, Vicente nos acompanhou até a porta. Aí sim, falou com o filho pela primeira vez naquela noite. "Você tem uma mulher extraordinária, Henrique. Não cometa o erro de subestimá-la, ou aos valores dela nunca mais. Seu lugar na minha empresa e na minha vida está garantido, não pelos seus próprios méritos esta noite, mas por causa dos dela. Agora, vá para casa, e seja o homem que ela merece." A viagem de volta até o nosso apê foi um silêncio de velório. Henrique dirigia com os olhos colados na estrada, o rosto pálido e envergonhado, como se tivesse levado um tapa de gluva de pelica. Eu não sabia o que dizer. Não era uma vitória sobre ele. A verdade é que nós dois tínhamos sobrevivido ao Vicente. E quando finalmente pisamos na segurança do nosso cantinho simples, ele desabou. Sentou na ponta do sofá e chorou. Chorou de soluçar, tomado por uma vergonha tão pesada que doía só de ver. Pediu desculpas, não só pelo que fez naquele dia na varanda,
mas por todo o histórico do nosso relacionamento. Por ter sido covarde, por viver buscando a aprovação eterna do pai, por tentar me moldar a uma versão que não era minha. Foi o momento mais sincero e vulnerável que já vi daquele homem, e foi ali que entendi. Nosso relacionamento não tinha terminado, ele estava começando. Nos casamos 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, linda, íntima, nada de clube de campo. Casamos no quintal ensolarado da casa dos meus pais, com flores colhidas na vizinhança e bolo feito pela minha tia. E quem estava lá? Vicente Tavares. Não parecia um bilionário assustador, nem um senhor carrancudo. Estava elegante, sim, num terno sob medida, mas usando nos ombros como se fosse medalha de honra o meu cachecol de cachemir. Ali, ele não era mais o chefão temido, era só meu sogro, minha família. E enquanto eu fazia meus votos a Henrique, agora um homem transformado, mais humilde, mais digno, pensei sobre a natureza dos testes. Entrei naquela mansão achando que seria avaliada pela embalagem. E fui, sim, fui aprovada com louvor, mas justamente por isso passei no único teste que valia de verdade, o de caráter. Minha vitória não foi ganhar uma bolada em reais ou um lugar na alta sociedade. Foi perceber que o verdadeiro valor de alguém não está no que ela tem, nem no sobrenome ou na roupa que veste. Está na gentileza que se oferece a um estranho num banco de praça quando ninguém mais está olhando. Uma história linda sobre o poder da empatia e um teste de personalidade com os maiores riscos possíveis. E você? O que achou do método nada convencional do Sr. Vicente Tavares? Conta aí nos comentários. Bom, às vezes o maior teste que enfrentamos na vida não é o que os outros preparam para nós, mas aquele que surge quando achamos que ninguém está olhando. Sofia, ao escolher um ato simples de compaixão, em vez de obedecer cegamente a uma regra social, provou que a verdadeira grandeza mora nas escolhas pequenas e silenciosas. Enquanto muitos buscam se destacar por status ou aparência, é o coração genuíno que realmente brilha quando as máscaras caem. E o mais irônico é que naquele jantar onde tudo parecia um jogo de aparências, foi justamente a autenticidade que virou a chave da aprovação. Ser gentil quando dá tempo é fácil. Ser gentil quando custa caro é grandioso. Às vezes, um gesto que parece perda de tempo é, na verdade, o que define quem você é. Essa história mostra que, no fim das contas, caráter vale mais do que currículo, gentileza mais do que pontualidade e integridade mais do que aparência. Sofia nos ensina que ser fiel aos próprios valores, mesmo quando pressionada a fazer o contrário, é a atitude que realmente transforma relações e define destinos. O gesto dela pode até ter sido visto como tolice por quem só entende o mundo em cifras, mas foi exatamente o que revelou a força da sua alma. Vicente, um homem acostumado com bajuladores e aparências, não se deixou enganar. Ele procurava alguém que fosse verdadeiro, mesmo sem saber que estava sendo observado. A lição é clara: não subestime o poder dos pequenos gestos, porque é neles que moram as maiores verdades. O que você faz quando acha que ninguém está vendo é o que realmente importa. Agora me diz, se fosse você no lugar da Sofia, teria parado para ajudar o senhor na praça mesmo sabendo que chegaria atrasada? E você acredita que o Henrique merece uma segunda chance depois de tudo que aconteceu? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Gostou dessa história cheia de revoltosas e lições inesperadas? Então, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa de um empurrãozinho para lembrar o que realmente importa e se inscreve no canal para não perder os próximos causos que a vida ainda vai aprontar.